E aí, Andréia, animada para o nosso primeiro episódio? Animada, mas um pouco tensa, porque afinal de contas é meu primeiro podcast. Ah, mas o primeiro podcast a gente nunca esquece. Pois é, porque você já teve o seu, né? Tive. Eu não, então eu decidi aceitar essa ideia doida sua. Mas enfim, tô aqui. Fiquei um pouco tensa com a ideia inicialmente, mas tô aqui. Isso. O meu primeiro podcast foi Vem com a Jaque, foi bem bacana. Um podcast que fala sobre o universo feminino. E eu acho que você foi super bem. E foi Tava bacana. tranquila, né? E eu gostei tanto que eu Nada resolvi. como hino dos outros. Mas eu gostei tanto que eu resolvi fazer, né? O próprio podcast. Que bom que você topou essa ideia. E assim, eu queria começar te provocando um pouco, Andréia. Assim, Diga. você já hesitou em procurar ajuda psiquiátrica? Assim, com medo do que as pessoas iriam pensar? Não, eu nunca hesitei. Já procurei. Procuraria 1000 vezes, porque a pior coisa que tem é você se sentir mal e ficar preocupado com o que o outro está pensando. Mas eu conheço muita gente que não tem coragem, que acha que o outro vai achar que é maluco, que fica tenso com a ideia, que tem pavor da ideia de tomar medicamento, de procurar um psiquiatra, ou até mesmo um psicólogo, porque acha assim, ai, vão me julgar. Ou então acha que sabe tudo, que pode resolver tudo sozinho. Então eu acho que, assim, tem muita gente. E não vê isso como um cuidado em saúde, né? Vê muito como a questão de força de vontade. E assim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, Andréia. Assim, eu queria me apresentar, eu sou Bárbara. Bem-vindos ao Psique to Chique. A gente está começando hoje. E eu sou a Andréia, sou arquiteta de formação e, como eu disse, a Bárbara me convidou para esse desafio e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a riqueza mental e a saúde material. Não é isso, amiga? É isso. E o nome, né, Andréia? A gente podia falar um pouquinho sobre o nome, porque Psique to Chique, a gente queria alguma coisa que unisse, né, nós duas. Eu sou médica psiquiatra, já trabalhei em hospital psiquiátrico, já trabalhei em centro de atenção psicossocial. Hoje em dia trabalho só no meu consultório. A psique é uma palavra de origem grega que significa alma, vida, e a saúde mental foi se apropriando dessa palavra para poder falar sobre os processos emocionais. E a gente queria alguma coisa que unisse nós duas, né? E eu acho que foi perfeito o Psique to Chique. Assim, fala um pouquinho do chique, que as pessoas acham que chique é uma coisa superficial, né? Só Exato. externa. Não, na verdade o chique é uma palavra que vem do francês, chic, exatamente como está escrito aqui no nome do podcast. E é psique to chique porque do psique são temas que vão do psique para o chique, né? Então o to em inglês, e também porque nós somos duas. Então a ideia de colocar o dois foi porque nós somos duas. E como eu disse, o chique ele é uma palavra que vem do francês e ele transcende essa coisa superficial. Na verdade, ele traz até uma certa sensibilidade estética, elegância, uma certa cultura. Ele é muito mais do que o que a gente, do que a maneira como a gente usa a palavra no nosso dia a dia. Entendeu? Se refere a uma autenticidade. Exato, também, né? Exatamente, uma atitude, uma certa atitude, sensibilidade. Então, aqui vocês vão encontrar um monte de assuntos sobre a área da Bárbara de psiquiatria e a minha área que, pela minha formação, eu falo um pouco de estética, eu falo um pouco da beleza, seja a beleza interna ou externa. Isso. E hoje, assim, a gente vai começar falando sobre um tema importante, que em janeiro a gente tem o Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental. E como a gente sabe, eu comecei com essa pergunta provocadora para você, Andréia, porque a gente sabe que hoje em dia ainda há muito estigma da saúde mental. Eu queria fazer um pouquinho de um recorte histórico para a gente poder entender da onde vem isso, né? Da onde vem essa questão dos alienados como
os chamados alienados, né, os pacientes que eram ditos loucos, que eles eram isolados, né? Então, antes do século XVII, os hospitais eram instituições filantrópicas e religiosas. E só a partir da criação do Hospital Geral de Paris, na metade do século XVII, que o hospital começou a ser encarado como uma instituição médica. E até então era só de apoio, né? era só de apoio, e assim, todo mundo podia ficar nessa instituição, né? As prostitutas, as pessoas que roubavam, as pessoas ditas devassas, os loucos, os doentes, todos ficavam, os pobres ficavam nessa instituição. Então era uma instituição filantrópica, ela não tinha cunho médico, curativo, de atendimento, né? E aí, a partir de então, da criação desse hospital, né, era o método naturalista que era usado, e era de isolar, né, o paciente e tratar. Para tratar também, isolar para conhecer a doença, para entender a doença, e isolar para tratar. E Philippe Pinel, que foi o pai da psiquiatria, né, o dito pai da psiquiatria, era um psiquiatra francês. Ele começou assim... diferente do que pensavam na época, ele achava que a alienação mental ela não era incurável. Então, ele começou a dar um outro olhar a esses pacientes que tinham problema mental. Sim, e entender esses problemas como problemas de saúde, né? Problemas de saúde. Ele lançou um livro em 1801, né, falando sobre... um livro exclusivamente psiquiátrico, para cuidar dos pacientes. Até então não era visto assim. Sim. O Philippe Pinel é que dá o nome ao hospital aqui do Rio, que todo mundo antigamente falava, você tá Pinel, você é Pinel, fulano é Pinel. Então, o nome dele, né, era até um sinônimo de ser louco. Exatamente, é isso mesmo. E é um hospital ainda de referência aqui do município do Rio de Janeiro. É público? É público. E o Hospital Philippe Pinel. Eu me lembro que eu passava na porta e tinha medo, assim, que uma pessoa fosse sair dali correndo atrás de mim. Olha que coisa, você vê que, como no imaginário da gente, as pessoas loucas são perigosas, elas deveriam estar, de alguma forma, trancadas, né? Porque isso vem... Isso vem de muito tempo, isso vem de uma compreensão de muito tempo, né? E depois, no pós-guerra... eles começaram a perceber que assim, os hospitais psiquiátricos eram similares a campos de concentração. Tamanha a agressividade com que era tratado, com que eram tratados os pacientes, né? A questão... E também, assim, o que eu percebi depois que eu fui assistir aquele documentário do Netflix... é que Holocausto brasileiro. A gente viveu um holocausto aqui, né? Não, claro, e o tratamento que era proposto quando não tinha tratamento, né? Porque assim, a eletroconvulsoterapia e a choque insulínico, esses tratamentos que eram bem agressivos, à época, eles foram da década de 30. E os medicamentos, eles começaram a existir a partir da metade do século passado. Então, quer dizer, medicamento, os neurolépticos, né, que eram tratamentos remédios para cuidar dos pacientes psiquiátricos ditos loucos, eles foram do século passado, da metade do século passado. Então, é muito recente. E o tratamento era, antigamente, dito um tratamento moral, que era pelo trabalho e pela disciplina. E disciplina dá muita margem, né, a uma questão mais coercitiva, mais agressiva no tratamento, né, de obediência. E aí o Felipe, ele começou a ver isso de forma diferente, foi isso? Ele iniciou isso e queria... ele falou que o tratamento era moral, mas não um tratamento agressivo. Sim. Ele foi se tornando agressivo ao longo do tempo, né? Sim. E aí é quando... Mas no pós-guerra começaram a perceber isso, comparando a campos de concentração.
E na Inglaterra e na França eles começaram a perceber que precisava haver uma mudança da instituição, né? E depois na França e nos Estados Unidos eles começaram a perceber que o tratamento tinha que ser de base territorial, que não precisava ser asilado, não precisava ser isolado, não precisava ser em hospital. Mas assim, foi na Itália com Franco Basaglia, que assim, né, assim, pra gente é uma referência na psiquiatria. Era médico, psiquiatra italiano, e ele assumiu um hospital em Gorizia e depois assumiu um hospital em Trieste, e ele tinha a desinstitucionalização como base, né? Ele queria desconstruir a cultura manicomial. Então ele tinha um movimento antimanicomial. E em 71 ele assumiu o Hospital de Trieste. Foi em 75 que os centros, ou em 73, agora eu não estou bem lembrada, que foi lançado os Centros de Saúde Mental da Itália. Mas olha, 1973, 79, tem muito pouco tempo, né? É uma loucura isso, né? Imaginar que a saúde mental... Tudo bem que hoje a gente tem, assim, um certo avanço, mas se você pensar que há pouquíssimo tempo... Nossa, eu nasci no final aí meio da década de 70. Isso. Então é uma loucura. E foi, você falou 79, porque você está marcada pela questão quando ele veio aqui no Brasil. Né? Que ele veio aqui no Brasil e viu o Hospital Colônia de Barbacena, que foi construído em 1903, e ele viu e comparou a campos de concentração nazista. Então, e a partir daí também houve um movimento, porque aqui no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil, a coroa portuguesa tinha uma lógica higienista. Então também era de separar, segregar as pessoas e os pacientes psiquiátricos. Que loucura. Era uma loucura. Ai, separar que loucura. a loucura. E foi construído o primeiro hospital para os alienados, o Hospital de Pedro II, na Praia Vermelha, em 1852. E aí, a partir daí, foram criados vários hospitais psiquiátricos, né? A gente teve aqui também pessoas importantes que lançaram mão desse conhecimento da reforma psiquiátrica. Com esse olhar mais humanizado, né? Com esse olhar mais humanizado. Psiquiatria e para o tratamento das pessoas. Isso. Que foi quem? Juliano Moreira, Nise da Silveira. Juliano Moreira tem a colônia Juliano Moreira, né? Em Jacarepaguá, foi criada em 1923. Ainda existe? Ainda existe. Não sabia. E Juliano Moreira foi importante, ele é o pai da psiquiatria científica brasileira, e ele foi importante, muito importante nesse movimento. Porque ele também, ele desconstruiu a relação do preto, Juliano Moreira era preto, do preto com o transtorno mental. Sim. Então, isso foi muito importante também. Não, e isso que você está falando me faz lembrar, porque eu assisti o documentário, o Holocausto Brasileiro, do Netflix, e me faz lembrar que o fotógrafo conta que quando ele foi lá, ele ficou surpreso porque certos pavilhões só tinham pessoas pretas. Você vê como isso daí é uma coisa que a gente carrega aí desde a escravidão, e passa pela saúde mental, e passa por todos os problemas que a gente... Por tudo de ruim que a gente carrega, né? Racismo dessa mesmo, cultura, né? aí. Exatamente. Da segregação de tudo que incomoda, né? E isso o conceito, né? É a ideia do estigma, né? É você isolar, é você ter uma dificuldade com o que é diferente, né? Olha, amigo, mas não se sinta assim muito diferente, porque nós, arquitetos, também somos estigmatizados. Arquiteto, aquele cara que faz aquelas coisas loucas que ninguém consegue construir, aquele cara que tem um monte de ideia que ninguém consegue pagar. Existe também um estigma na arquitetura, né? Estigma que tem também do psiquiatra. Muito parecido. Nisso aí a gente é bem parecido, né? Eu não sei se eu te contei, né? Do que quê? Um paciente meu
Um paciente muito querido estava lá no consultório, porque assim, o consultório é lindo, quem conhece elogia. É diferente, né? Não é É. aquele consultório que a gente costuma ver por aí, todo branco, né? Todo tradicional. Nada contra o Não, tudo de branco, jeito nenhum. mas Mas era a ideia. A ideia é que o consultório fosse um lugar que a pessoa se sentisse bem, acolhida, né? Se sentisse quase que em casa e não se sentisse na sala de espera de um ambiente de hospital, de uma um ambiente mais clínica. acolhedor. Exatamente. Você projetou isso e de fato foi o que aconteceu, né? É um ambiente bem agradável. Pelo menos todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Mas esse paciente foi muito engraçado. Acho que ele já tinha um certo preconceito, uma certa ideia, que ele já tinha trabalhado com um arquiteto. Ele não é dessa área. Mas ele sentou, olhou. Eu falei assim, e aí, gostou? Achou bonito o consultório? Aí ele falou assim, isso aqui, essas ideias assim muito diferentes, muito estranhas, isso é coisa de arquiteto. Tá vendo? É o estigma. Ele identificou É horrível que isso, era né? diferente. Mas a gente vai mudar essa ideia aqui, tanto da saúde mental quanto do trabalho que a gente faz com os espaços. É o que queremos. Exatamente. Porque o psiquiatra, até na faculdade, ele é estigmatizado, né? A psiquiatria é vista como... Não médico. O não médico, né? Ah, se eu fazer psiquiatria, vai deixar de ser médico? Ontem eu tive um exemplo desse. Ai, deixa eu contar. Ontem eu tive um exemplo desse. A minha paciente estava lá conversando que ela não conseguiu ir para o cardiologista dela mostrar os exames. E aí ela ficou desesperada. Ela falou, eu preciso mostrar esses exames. Aí ela falou assim, eu vou no doutor, meu ginecologista e obstetra, falou lá o nome do doutor, e ela, para mostrar meus exames. Os exames do cardiologista. Os exames do cardiologista, exames de sangue que ela tinha feito, né? E outros exames, acho que ecocardiograma, enfim. Aí eu olhei para ela e falei assim, por que você não mandou para mim? Aí ela começou a rir e fez, doutora, porque você não é médica. Você é médica. Olha isso. Que loucura, gente, né? é muita loucura, né? Mas então, isso tá no imaginário das pessoas. As pessoas esquecem um pouco disso, né? Mas eu acho que nesse caso, assim, é muito também porque o psiquiatra, para quem decide, para quem tem coragem de procurar, né, o profissional, ele passa muito também por aquela pessoa acolhedora, né? Aquela pessoa que vai aquela pessoa que tem uma cuidar. escuta, né? E a pessoa que tem uma escuta talvez não seja médico, talvez por a gente não pedir exames para comprovar as doenças, a gente também não seja tem médico. Então, a gente pede exame para fazer diagnóstico diferencial, a gente pede exame para poder acompanhar, né, como está o corpo de uma forma geral. Mas não existe nenhum exame, assim, tipo de tipo sangue tipo ou uma de glicemia, imagem, né? Você dosa a glicose, a pessoa está em sinais e sintomas. Você dosa, né, a glicose, pede, a glicemia está alta, a pessoa é diabética. Nada disso indica. Não, a gente não tem. A gente tem para estudo, né, para comprovação de que um cérebro de um deprimido é diferente de um cérebro de uma pessoa que não está deprimida. Sim, mas isso não vai dizer se a pessoa tem transtorno se é transtorno bipolar ou se é TDAH, ou enfim, não vai. E a gente não usa isso na prática clínica. Isso. Então, talvez por isso exista, né, essa diferença. E assim, Andréia, também é importante, já que a gente está falando disso, assim, deixar claro que os exames são complementares. A medicina está perdendo um pouco isso. A medicina, ela pede exame para tudo, tudo é através do exame. O nome está dizendo, exame é complementar. Ele é complementar a uma história clínica, a um exame físico. Anamnese, né? A uma anamnese, uma evolução, né? E precisa ter esses dados. Você não pode, tá com isso, exame tal, ou tá com isso, toma aquilo. Não, a pessoa precisa ser vista de uma forma global. E aí isso que eu acho legal do psiquiatra, porque ele consegue fazer essa avaliação, né? Muito mais genérica, né? Deveria. Mas ele pode ser que ele não faça, mas assim, ele tem condição para isso, porque ele tem uma faculdade de medicina, então antes ele aprendeu tudo que todos os médicos aprenderam, e aí depois ele se especializou em outra coisa, no caso, não. Sim, mas mas no caso a gente precisa
perceber que muitos médicos esquecem um pouco isso também. Sim. Eu acho que a gente também tem culpa disso. Eu fui a um congresso recentemente que teve aqui no Rio de Janeiro e um professor, um grande professor, a gente estava falando sobre o cuidado de uma medicação, né? É, e a tireoide e o rim, que essa medicação pode causar problema na tireoide e no rim, e aí foram especialistas, um endocrinologista, foi bem bacana essa mesa, foi um endocrinologista, foi uma nefrologista, e aí esse professor de psiquiatria falou assim, não, porque psiquiatra pede exame? Ele falou até assim, então a gente ficou meio, eu e uma colega médica também, a gente ficou meio horrorizada, tipo, Claro, como né? assim? Psiquiatra não pede exame? Então, assim, é isso, esses cuidados, eles têm que ser cada vez também mais bem feitos, né, pelo profissional. Sim, sim. E aí, assim, retomando o que a gente estava falando, né, que a gente falou sobre Juliano Moreira, queria também falar sobre Nise da Silveira, né, que Nise da Silveira também foi uma pessoa importante na reforma psiquiátrica brasileira. Ela tinha como recurso a arte-terapia, ela incentivou muito a arte-terapia, né? Ela estudava Ela se Jung. apoiou muito no Jung, ela se apoiou muito na análise junguiana, né, nos conceitos, para poder entender as imagens, os símbolos, os arquétipos. É incrível, eu já fiz terapia junguiana, é muito legal. Ainda mais eu que amo arte, então assim, era o meu momento. Por isso que foi indicado para você isso, né? O psiquiatra também pode perceber a linha que a pessoa talvez tenha mais afinidade. Sim, sim. E ela criou o Museu de Imagem do Inconsciente no Hospital Pedro II também. Ela abriu um setor de terapia ocupacional no Hospital Pedro II e ela foi uma das precursoras realmente da reforma psiquiátrica, que com outro olhar de tratamento para o paciente psiquiátrico, que não só o que a gente tinha de eletroconvulsoterapia e de lobotomia à época dela, né? Mas antes dela, antes de chegarem todas essas pessoas que começaram a fazer essa reforma, né, psiquiátrica, a gente teve tempos sombrios aqui no Brasil. Tempos sombrios. Sobre esses tempos sombrios, a gente vai falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Nossa. Né? Eu fiquei estarrecida com essa história, porque eu não conhecia e assim, é uma história... todo mundo tem que saber disso. Uhum. Até para entender um pouco da história da psiquiatria e também entender o quanto a gente carrega, né, no nosso DNA esse é atávico, isso não tem a menor dúvida. E assim, em 79 houve um movimento aqui, depois dessa visita, né, do Franco Basaglia no hospital, né, de Barbacena. Ele foi no hospital de Barbacena. Foi no hospital de Barbacena, é aquilo que eu já falei, porque ele achou que era parecido com um campo de concentração nazista. E a gente teve, né, uma série de reportagem feita nos porões da loucura, até fazendo uma alusão, né, nos porões da ditadura. E a gente também teve um curta que também se denunciava essa barbárie do Hospital de Barbacena. E aí isso inspirou esse livro que eu estou aqui, né, da Daniela Arbex. Ela se inspirou nesse curta que chama Em Nome da Razão. E ela fez esse livro, O Holocausto Brasileiro, que é um livro maravilhoso. É um livro... eu não li, mas eu vi o documentário. É um livro muito forte. Eu imagino, se no documentário eu já fiquei... Não, tem várias histórias aqui. Ela realmente denuncia o que acontecia lá. E assim, eu lendo o livro, assim... eu leio muito, eu leio bastante. Eu gosto bastante de ler. E... esse livro, acho que até hoje foi o único livro que me fez chorar. Porque fala da minha profissão, fala do que eu gosto de fazer, do que eu amo fazer, do que eu me dedico. E eu sempre fui muito contra, né, isso tudo que acontece até hoje
quando eu vejo paciente muito tempo internado, em hospitais privados ainda há paciente muito tempo internado, e como eu trabalhei também no serviço público, na construção de residências terapêuticas, vendo os pacientes saírem de uma instituição assim de longa permanência e indo para uma casa deles, sabe? A felicidade que É a emocionante, construção de uma nova vida. Então, isso para mim é bem impactante. Quando eu li esse livro foi muito triste. Foi o contato maior que eu tive com essa realidade de Barbacena. Barbacena, já em 80 começaram a desconstruir, né? E o último setor foi desativado nos anos 90. Uau. Então, quer dizer, foi muito próximo, né? Está muito falando próximo. aí de 8 décadas, né? Não, a gente está falando de 8 décadas de existência. Assim, e a partir, você vê, 8 décadas. Ele foi inaugurado em 1903. A desconstrução foi nos anos 90. Agora você imagina quanto tempo que essas pessoas ficaram internadas. E vendo o documentário você vê que as pessoas ficavam nuas, né? Tem relato das pessoas ficarem com frio e se amontoarem, as pessoas estavam embaixo, morrerem asfixiadas. Sim. Aquela história de ter a cama? Como é que eles faziam a cama? Eles pegavam um pano, costuravam e colocavam um capim, que eles pegavam nos arredores do hospital. Só que os capins eram cheios de formiga, de insetos, imagina. E era muito desumano, muito desumano. E assim, e pensar que o Hospital de Barbacena, ele antes era como se fosse um spa de luxo, né? Porque aqui no final do século passado, no final do século, eles, em 1780... Não, retrasado, do século retrasado. No final do século retrasado, o Rio de Janeiro era o caos, uma cidade super suja, muita doença respiratória, tuberculose. Então, os médicos diziam que as pessoas, para se tratar, elas precisavam ir para um clima de montanha. Então, eles construíram esse hospital, que virou o Hospital Colônia de Barbacena, eles construíram esse hospital como um spa para as pessoas se tratarem disso, e pessoas de classe alta. Então, tinha um trem que levava, né, até o hospital, o spa, no caso, naquela época. E as pessoas ficavam lá se tratando, e o trem era um trem de luxo, e depois... E depois o trem era que nem o trem que chegava nos campos de concentração. Assim, cheio de loucos. Mas assim, em Barbacena ainda tinha isso, que as pessoas internadas não eram só também, filha de donos de fazenda que engravidavam antes do casamento. Sim. Eram colocadas lá. Não eram bem vistas na sociedade. Não eram bem vistas. E desapareciam, né? As pessoas desapareciam. Desapareciam. E colocavam lá e não tinha mais como ter contato, né? Ou pessoas que tinham filhos com problemas neurológicos. Isso, né? também. Síndrome de Down, qualquer coisa a pessoa tinha que não era aceitável naquela época na sociedade, eles mandavam para lá, coitado. E assim, a gente sabe que tudo é pelo homem, né? E a gente vê que tudo construído pelo homem tem sempre um viés de lucro, de se dar bem. No documentário mostra bem isso, né? Sim. Que a partir dos corpos, né, eles vendiam os corpos para as faculdades psiquiátricas, quer dizer, pessoas que foram esquecidas lá, eram um corpo e eram vendidos. E isso eles denunciam claramente. No documentário fica bem mais claro isso e mostra o rosto das pessoas. Não, você viu um senhor que ele tinha mãe, ele não sabia que ele tinha mãe. Ai, que dor que dá. Um senhor, ele não sabia, e ele descobre, né, nos registros do hospital, que ele, na verdade, tinha mãe, que a mãe dele viveu ali em algum momento. Ele fica arrasado. Nossa, são muitas histórias tristes, né? Ainda bem que isso foi desconstruído. Mas só, a gente teve um projeto de lei em 1989, do deputado Paulo Delgado, que instituiu foi a lei de atenção às pessoas portadoras de transtorno, né? Para dar um novo olhar para isso, né? Para poder instituir uma lei que protegesse o tratamento dos pacientes, né? Que fosse de base territorial.
e a extinção progressiva dos manicômios. Mas ela foi aprovada em 2001. Você vê, de 89 a 2001 era projeto, né? Era Até projeto de lei e foi aprovado em 2001. Isso não interrompeu o movimento, tá? Sim. Mas a gente sabe que precisa de leis aprovadas para as coisas realmente haver um incentivo também financeiro, né? E em 2002 que foi aprovada a lei dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços substitutivos aos manicômios, né, de base territorial. E assim, o serviço do CAPS é um serviço muito bacana, né? Eu já pude trabalhar num CAPS, é um serviço multidisciplinar, né? As pessoas se articulam, os vários profissionais para o tratamento daquele paciente. Sim. E a internação a gente usa como último recurso, realmente como um recurso. É um recurso, assim, a gente também deixar isso claro, né? Psiquiatra, né, não é contra a internação, psiquiatra interna, só que interna como um recurso de tratamento, assim como o clínico, né? Um clínico vê que você está com uma pneumonia, um derrame pleural, às vezes você não consegue tratar na sua casa, você precisa de uma internação, fazer um antibiótico venoso, é igual. A gente precisa, às vezes, de um controle maior da medicação, às vezes o paciente está se colocando em risco, é um lugar de proteção, é um recurso, mas não a única possibilidade de tratamento, não é. Sim. Tanto que fica... tem que ser temporário, né? Temporário, exatamente. E tem muito médico que acha que não, né? Que tem que deixar internado. E assim... Na verdade, não é nem o médico, né? É a sociedade. A sociedade, as famílias. E assim, a gente também precisa... que os juízes também se atualizem da saúde mental, né? Não coloquem que a pessoa... né? A gente recebia, no plano de saúde onde eu era auditora, a gente recebia várias liminares para o paciente ficar internado ad eternum, né? E mas eu acho que isso é um pouco da família, né? A família que faz essa pressão de não cuidar. Mas, Andréia, juiz é quase Deus, né? É quase Deus na Terra, então... mas o que eu quero dizer... Eles se comportam como tal. E aí, assim, eles mandam assim, a família pode querer, se o juiz fala, não vai fazer isso, não, ele vai se tratar em tal lugar, ele vai ficar lá por tanto tempo e vai se tratar em tal lugar, tudo bem. Mas, assim, muitos também não têm esse entendimento ainda. A gente trabalhava com uma juíza bem bacana, que ela tinha um total entendimento da saúde mental, ela ajudou muito a gente perto do CAPS, onde eu trabalhei, e era muito bom isso, poder contar com ela, tanto que a gente pedia tudo que fosse ela que julgasse, que ela visse, porque ela tinha um entendimento diferenciado. Sim. E a gente fazia uma parceria com ela, fazia um acordo com ela para esses casos, né, onde envolvia a justiça. Mas existe a possibilidade do paciente ir para uma residência terapêutica em vez de ir para um hospital desses em que ele fica internado? Ou não? Não. É uma transferência de... Não, a residência terapêutica, ela foi construída, na verdade, né, ela tem como lógica, primeiro, priorizar. É claro que os pacientes que não têm família, que estão em abrigos, que não conseguiram resgatar nenhum familiar e tal, podem até ir, mas elas foram criadas para desinstitucionalização, para tirar esses pacientes moradores do hospital psiquiátrico, para eles morarem numa casa, trazer um tratamento com dignidade para esses pacientes. Eles vivem na residência terapêutica, existe residência terapêutica por grau de comprometimento dos pacientes, né? E eles podem sair? Eles podem sair, alguns têm um comprometimento maior, saem com acompanhante, mas tem o acompanhante na casa, tem o cuidador, né? Sim. Na casa, e eles podem sair e assim, frequentar espaços da comunidade, onde outras pessoas frequentam também, né? Sim, fazer coisas normais, né? Conhecer o mundo, porque até no documentário,
o Holocausto Brasileiro, tem uma pessoa lá, uma enfermeira que assumiu num determinado momento, que ela fala que chegou lá e as pessoas não sabiam como era um abacaxi. A fruta, né? É, porque a fruta inteira. Porque tão E é tutelado no hospital, Exato. né? Que a fruta vem partida, que não, eles não sabem o que é isso, né? E o objetivo da residência terapêutica é isso, é a ressocialização. Exatamente. Qualquer local de tratamento de base territorial, o objetivo é a ressocialização. Entendi. Então, é que, na verdade, a residência, ela funciona para... É meio que um intermediário, né? Até você conseguir sair da instituição, né? Um intermediário ali para você entender o mundo, né? Começar a tomar consciência de como que é a vida e depois... E não ter nem medo, né? Também de falar com as pessoas, poder se aproximar. Eles perdem muito isso, né? Mas isso a gente está falando, Andréia, muito assim, de loucura, de um transtorno mental mais grave. A gente está falando de esquizofrenia, de transtorno bipolar também. A gente está falando de pessoas que foram internadas e que não tinham nenhum transtorno e passaram a ter algum transtorno por conta até que a instituição adoece. Mas a gente tem que falar, quando a gente fala de estigma e preconceito, que a gente está falando numa questão de consultório, das pessoas que chegam ao consultório, Sim. que têm outros tipos de transtorno, ansiedade, depressão. A gente está falando desse preconceito e desse estigma também com essas pessoas que vêm dessa história da psiquiatria, né? Sim. Então... Os fatos mostram por que a gente tem tanto... estigma com as questões mentais, né? Isso tudo que a gente contou aqui que aconteceu, deixa bem claro por que a gente guarda tudo isso. E as pessoas ainda acham que é uma questão moral, de força de vontade. Os pacientes chegam super culpados porque não conseguiram superar, não conseguiram se melhorar sozinhos, né? Mas eu não conseguia. Muitos pacientes, até quando tem alta e retornam em algum momento, eles falam, eu falhei, como se fosse uma questão deles, né? Como Sim. se eles pudessem se melhorar, né, sozinhos, pudessem dar conta disso. Aí eu falo, se você é hipertenso, o que você faz? Vamos lá, pressão, vamos abaixar, vou ter força de vontade para minha pressão baixar. Né? Falam que é uma questão de fé também, e não é uma questão de fé, não é uma questão de força de vontade, fica muito naquilo, né? Um tratamento moral, não é isso. Então, as pessoas têm que se tratar, as pessoas precisam procurar ajuda, e o estigma, ele faz com que haja preconceito no trabalho. Os pacientes ficam apavorados de eu colocar o CID, de eu colocar o Código Internacional de Doenças, né? Existe um código para isso. Colocar onde? Colocar num laudo, colocar num afastamento, hoje em dia atestado também. Porque imagina você mostrar no trabalho que você tem um transtorno mental, claro, né? E fora assim, o medo de ser mandado embora porque tem um problema, né, de saúde mental. Às vezes teve um afastamento de poucos dias, mas ele se coloca o CID, né, e o carimbo também. Vai colocar o carimbo de psiquiatra? Gente, eu sou psiquiatra, vou colocar carimbo de quê? Né? Mas eles têm muito medo. Por quê? Por conta disso, tem um estigma no trabalho. Triste isso, né? Muito triste. E também assim, na família, o estigma na família, o próprio estigma que o paciente vai criando por ouvir tudo isso, né? Por ser contaminado por todas essas informações. Mas isso faz parte da nossa cultura, né? Eu falo isso porque eu me lembro, assim, que tinha um vizinho, quando eu era criança, um vizinho que morava próximo, e que eu tinha pavor de passar na porta da casa dele, porque eu ouvia ele gritando com a mãe, e todo mundo falava que ele batia na mãe, que ele era maluco, entendeu? E aí eu lembro disso, que assim, que eu tinha medo, eu tinha pavor, e é isso, você guarda isso. As pessoas respondem à agressividade que elas sofrem na família, na sociedade, no trabalho, nas instituições. Então, não é o paciente psiquiátrico que é agressivo. Qualquer um fica agressivo se é submetido a atitudes agressivas. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E a gente trouxe esse assunto aqui porque o preconceito e o estigma, eles só são desconstruídos através da informação.
E a gente precisa cada vez mais informar e falar sobre isso, né? Quantas pessoas se suicidam porque estão com um problema mental, um transtorno mental, que não procuram ajuda e que não conseguem pedir ajuda exatamente por ter medo de ser rotulado. Então, isso, a gente está falando de coisas muito, muito graves que têm acontecido ultimamente. Assim, a psiquiatria, eu sei que a saúde mental, de uma forma geral, ela teve agora no cenário do Covid, ela teve assim os holofotes colocados sobre ela, né, por conta da questão do isolamento social, do trabalho em casa, né, da restrição ao lazer, as pessoas... Do medo de morrer, O né? medo de morrer, o questionamento, né, o entendimento de que você é humano. A gente não vive pensando Da em finitude, morrer. né? Da finitude. Exatamente. A gente não vive pensando em morrer, que senão o que a gente estaria fazendo aqui? Mas a pandemia trouxe pra gente uma coisa que a gente... Tudo bem, né? Assim, é importante, eu acho que, né, a gente precisa desses sinais da vida, porque uma hora vai chegar esse momento, mas também é muito duro você viver pensando isso. Pensando nisso, que a qualquer momento isso pode acontecer. Isso é difícil mesmo. E a saúde mental, ela ganhou esse lugar um pouco mais de importância, de né? importância, mas já vinham, sinais já vinham aparecendo, né? A Organização Mundial de Saúde já tinha falado, por exemplo, que o Brasil, né, era o primeiro país na ansiedade, né? No ranking, assim, de ansiedade antes da pandemia. Então, assim, imagina no pós-pandemia. Então, a gente começou a ser um pouco mais... a gente começou a ser mais visto, assim, com um olhar diferenciado. Mas a psiquiatria ainda é vista como uma especialidade sem base científica. E ainda há muito esse preconceito. E a gente cada vez mais tem que desconstruir isso. E eu acho que esse primeiro episódio... A gente também vai seguir falando sobre isso. Sim, a gente vai falar várias vezes sobre isso. Nesse momento a gente queria só contar um pouquinho, fazer um recorte histórico para explicar o estigma, por que a gente, né, tem tanto estigma na saúde mental. Mas eu também queria fazer uma pergunta, assim, para todo mundo entender. O que o psiquiatra trata? Porque ele não trata só o louco, que é o que as pessoas pensam, né? De forma leiga, né? Sim, o psiquiatra, ele trata vários transtornos mentais, várias doenças, né? A gente trata qualquer tipo de transtorno do humor, as compulsões, dependência química, E dependência química, eu imagino que seja muito confundida, né, com outros transtornos mentais. Não, e a dependência química, assim, é a campeã do força de vontade, né? Que você precisa ter força de vontade para mudar. Então, assim, é a campeã do estigma, assim, de que precisa de um tratamento só da força de vontade. E não é, né? Tá longe claro de que ser. não é, tá longe de ser. Então, assim, os transtornos também do neurodesenvolvimento são tratados também, né? Autismo, retardos. E as demências têm uma interface também com a neurologia, né? Tem muitos psiquiatras que se especializam, né? E doenças autoimunes também? Tem algum tratamento que possa ser feito? Tem um tratamento conjunto, né? Um tratamento... porque eu sei que tem muitos medicamentos que você toma que são off-label de psiquiatria, que você trata dor, por exemplo, né? E a gente faz muito tratamento conjunto, porque as doenças autoimunes também tem um viés também com a questão emocional, né? Sim. Então, grande parte dos gatilhos das doenças, né? Mas esses usos off-label, assim, são usos que vêm acontecendo, né? E acaba também beneficiando o paciente, de alguma forma. Se ele tem alguma questão psiquiátrica. Resumindo, eu acho que a psiquiatria ela pode ajudar você em tantas coisas, né? Assim, desde de você se descobrir, de você buscar também uma terapia, porque nem todo psiquiatra o psiquiatra, alguns fazem análise, né? Uma terapia, mas nem todos. O importante é que, assim, como a gente escuta, né? O psicólogo costuma estar mais na formação dele, ele ter uma
uma base de estudo, né? E também, assim, eles fazem muitos grupos, né, de estudo e também terem a sua própria análise pessoal, né? Mas eu acho importante o profissional que tem essa escuta, né, ativa, que pega muito do que o paciente fala, ouve muito o paciente, às vezes a gente fica um pouco angustiado. Se a gente faz uma análise pessoal, se a gente faz um tratamento também, a gente consegue diferenciar o que é do outro, o que é seu, né? Alguns atendimentos eu saio angustiada, ai, não estou me sentindo bem, sabe? Eu falo, opa, isso não é não meu, pode pegar, entendeu? não. Isso não é meu, isso é do outro. Então, assim, quando você... Porque, é claro, nós somos humanos, Esponja, a né? sua história é um pouco a minha história, né? Não dá para diferenciar isso, tipo, você fica um pouco, você fala, nossa, eu digo que eu tenho um pouquinho de cada paciente, né? Assim, que eu atendo algumas histórias, eu me identifico, mas aquilo é dele, não é meu. Eu encaro de outra forma, eu vejo de outra forma, eu vivenciei aquela história de outra forma, elaborei de outra forma. Não, eu pergunto isso porque eu já tive uma terapia, que eu fazia terapia e ela era psiquiatra. Sim. Entendeu? Porque isso eu acho que a gente vai deixar para o nosso convidado falar Mais um à pouquinho frente. mais à frente. Então, eu queria encerrar esse episódio psique. Esse episódio é psique. Esse episódio é psique. O próximo vai ser chique. O próximo episódio vai ser chique. E eu queria terminar esse episódio pedindo para as pessoas se abrirem mais para isso, né? Pode conversar com alguém, pedir opinião de algum médico, algum colega, fale sobre isso, tire dúvidas. E se foi num psiquiatra não gostou, tenta outro, porque às vezes não, a empatia é com médico, qualquer outro médico, né? Claro, não bateu com aquele profissional e tem que ter uma questão. E desmistificar um pouco a ideia do medicamento que deixa você só dormindo o tempo todo, né? Isso essa também, questão do medicamento tem importante. Gente que tem medo de ir ao médico e falar, eu vou ficar dopada. Porque o psiquiatra é aquele médico que dopa, né? Que todos os remédios deixam... Não é isso. Então, perguntem, tirem dúvidas. Aqui no nosso canal, a gente vai ter a possibilidade das pessoas fazerem comentários, das pessoas fazerem perguntas. Na medida do possível, a gente vai responder as perguntas. A gente também vai estar no Instagram, se quiserem fazer pergunta. Que é o @psique2chique. Então, por favor, segue a gente lá. E aqui também, deixa comentário, conta o que você achou desse primeiro episódio, o que você quer ver mais à frente, dá ideia pra gente também, né? Super bem-vindo. E se quiser saber mais alguma coisa, dá ideia da parte psique nesse primeiro momento, se tiver alguma dúvida e quiser saber de algum assunto específico, pode colocar lá no comentário, a gente vai atender e vai responder. Sempre que a gente puder. Aqui no nosso... Aqui na tela, né, do YouTube, porque a gente vai ter o episódio lançado no YouTube e no Spotify. Quem não tiver tempo de assistir, de ver a gente, ver a nossa carinha, assim... Pode ouvir no Spotify de manhã, tá indo pro trabalho, né? Se não trabalha no home office, como eu. Mas pode também escutar no Spotify. Mas a gente vai deixar aqui todos os dados de e-mail, de contato, para quem quiser ter um contato mais próximo. E a nossa página no Instagram. Isso. É ótimo. Eu adorei. Eu também, gostei bastante, foi leve. Vocês tenham gostado também. Isso. E a gente fica por aqui. Sim, até o próximo episódio. Primeiro episódio. Muito bem, amiga. Que venham muitos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.